Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja estudando bastante. Vamos ver mais um vídeo então, que é a continuação do rateio do custo indireto. Bom, nesse caso então nós temos uma empresa industrial, obviamente, com dois produtos. E nós vamos usar o critério de rateio ponderado. O que é esse rateio ponderado aqui, não o rateio simples? Eu vou explicar durante o vídeo. Bom, então nós temos o caixa, 30 mil, mais estoque de 50 mil reais, que dá 80 mil reais no ativo, e no passivo, lá no PL, 80 mil reais. Então veja que o balanço patrimonial de abertura está batendo. Quais são os fatos do mês aqui, do X2 aqui do período? Então nós temos um salário de 5 mil reais, aluguel de 1.000 reais, matéria-prima, eu tenho 200 reais por unidade de matéria-prima para uma quantidade de 50 de produção. O produto B gasta 300 por unidade para uma quantidade de 80. Nesse caso aqui, a gente vai suprimir o controle de estoque de matéria-prima, a ficha de controle de estoque, porque não é o objetivo desse vídeo aqui. Mas, claro que a empresa deveria ter a ficha de controle de estoque da matéria-prima também para poder fazer as requisições à medida que for utilizando. Então, essa aqui é a quantidade que foi produzida, ok? Uma despesa administrativa aqui de 20 mil reais, que nós vamos pagar à vista. Encerramento da produção em 100%. As vendas aqui, nós vamos fazer uma venda aqui de 50% à vista, não é 50% do estoque, nós vamos vender uma quantidade de 40% ao pagamento de 50% à vista, o restante obviamente que é a prazo. Bom, os preços de venda, veja que o produto A está 560,22 para um custo de 200, custo só de matéria-prima, né? Não está incluído os outros custos, e o produto B, R$ 840 reais por unidade de venda, de um custo de matéria-prima de 300, tá? Sem incorporar os demais custos. Ok. Bom, então como é que nós fazemos então, nesse caso aqui, nós não vamos fazer a contabilização, mas como é que a gente faz o rateio? Então nós temos então os custos indiretos, 6 mil reais. O que representa, o que são esses custos indiretos aqui? É o salário mais o aluguel. Então eu vou mostrar a fórmula aqui de soma, olha aqui, está somado aqui 6 mil reais. E esse valor aqui eu tenho que chegar ao produto. Com que base? Qual é o critério de rateio que eu vou chegar no produto? Bom, o primeiro critério que eu posso fazer é pelas quantidades. Então veja só, eu pego a quantidade produzida de A e B, transfiro para uma tabela. Aqui então vocês já estão tomando conhecimento aqui da primeira tabela de rateio. Então veja que nós vamos usar no curso bastante tabela de rateio, guarde isso. Essa tabela de rateio, então, por exemplo, tem a primeira parte da tabela. A primeira parte da tabela é o critério que eu vou utilizar. E na segunda parte é o que estou rateando. Então, eu posso usar critérios diferentes para ratear um valor de 6 mil reais. Então, os 6 mil reais é o objetivo para ratear os produtos. Qual é o critério? Nesse caso aqui, volume. Posso mudar o critério? Posso. Posso mudar esse valor total? Não. Então, o valor que eu tenho que ser rateado tem que ser 6 mil reais nesse caso. Por quê? Eu tenho que seguir um princípio contábil que é o custo histórico como base de valor. Ou seja, esses 6 mil reais tem que ir para o produto A e B 100%, não pode faltar um centavo. Mas se eu mudar o critério, muda o valor por produto? Se eu mudar o critério, provavelmente eu teria valores diferentes para o produto. Mas a soma dos dois tem que fechar 6 mil reais. Se vocês me entenderam bem, então é o seguinte, o critério eu posso alterar. O valor total, não. Quando eu mudo o critério, os valores individuais de A e B, obviamente que eles vão se alterar, mas o total não pode ser mudado. Bom, eu acabei de falar que o critério pode ser mudado, então eu posso mudar aleatoriamente na minha empresa a qualquer momento? Mais ou menos, assim, a princípio, os critérios, uma vez adotado o critério, digamos que eu adotei o critério por volume na empresa, eu não posso mais mudar esse critério. Não posso, vírgula. Se eu terminar o exercício social e perceber que esse não é o melhor critério, eu quero mudar esse critério aqui, eu posso fazer uma mudança uma vez para o ano seguinte. Porém, eu tenho que informar nas minhas demonstrações financeiras qual é o efeito da mudança desse critério. Porque toda vez que eu mudo um critério, afeta o cálculo do imposto de renda. Então, se isso implicar numa redução de imposto, o governo entende que isso é uma forma disfarçada que eu estou fazendo, mudando o critério, para pagar menos imposto. Então, quer dizer, mudo o critério, porém eu continuo pagando o maior imposto, né? Desde que eu apresento isso nas demonstrações. Aí mudo o critério, e aquele critério, o novo critério agora, eu não posso mudar mais. Toda vez que eu resolvo mudar esse critério, eu tenho que informar isso nas demonstrações financeiras e calcular
pelo maior valor, ou seja, pagar mais imposto, né? A mudança de critério não pode ensejar em economia de imposto, tá? Porque senão eu ficaria mudando o critério continuamente, a bel prazer, para que eu consiga fazer uma redução de custo. Então, por exemplo, se eu estou vendendo bastante produto A, é interessante que eu jogue mais custo, porque quanto mais custo tiver, menos é o lucro, menos imposto. Aí no outro ano o B está vendendo mais, aí eu mudo o critério para que o B fique com maior custo e pagar menos imposto. Então isso não pode fazer, ok? Bom, dito isso, então eu fiz um critério aqui pelo volume produzido. Será que esse é o melhor critério? Sendo que os custos deles unitários, veja que o B tem um custo bem maior do que o A aqui. Então, quer dizer, o volume produzido nesse caso aqui não nos parece ser o melhor critério. Então, o que eu faço? Abandono esse critério aqui e tento achar um critério mais adequado. Então, qual é o critério adequado? É o rateio ponderado e não o rateio simples. Aqui eu peguei um rateio simples só por volume. Ah, mas o volume então não posso usar? Eu posso usar, mas assim, para alguns gastos eu posso usar, para outros nem sempre, tá? Então, vamos ver um segundo critério. Veja que eu aproveitei parte da tabela anterior, que é a quantidade, só que eu ponderei, ou seja, eu multipliquei pelo custo unitário de cada um. Então eu tenho um custo total de R$34 mil da matéria-prima consumida. Nos parece que a matéria-prima consumida ela é um critério mais adequado do que pelo simples critério volume. Então veja o seguinte, eu vou ratear os mesmos R$6 mil por um critério ponderado agora. Veja que os percentuais aqui antes estava dando 38% e 61%, arredondando em números redondos. Agora está dando 30% e 70%. Então o que acontece? O B, que recebia uma carga de 61, passa a receber uma carga maior. O A, que recebia uma carga de 38, uma carga menor. E é mais justo porque o A tem menos quantidade e também tem um valor de matéria-prima menor. Então é justo que ele receba uma quantidade menor. Veja como é que ficou essa parte amarela aqui. Antes ficou 2.300 e 3.600, agora ficou 1.700 e 4.200. Então nos parece que esse critério aqui é o mais adequado. Qual ficou o custo então? Veja que eu vou mostrar na fórmula aqui. Qual ficou o custo então unitário? O custo unitário, o custo fixo unitário ficou então 35,29 para A e 52 para B, ok? Bom, então esse custo aqui eu vou somar a matéria-prima. Falou, mas já não está a matéria-prima? Não, a matéria-prima aqui eu utilizei apenas como referência para ratear o custo fixo. Tá? Ele não está somado aqui no valor, ele é só uma referência, como eu poderia ter utilizado esse anterior aqui, que era só volume. Então, qual é o custo total? 200 mais 300, que são as matérias-primas, mais esse custo fixo que eu acabei de ratear. Então, a somatória vai dar 235,29 para A e 352,94 para B. Multiplicado pelas quantidades produzidas, então eu tenho 11 mil e 28 mil reais. Veja que a soma aqui dá 40 mil reais, ó, ok? Por que 40 mil reais? Porque lembrando os custos que eu tinha, 5 mil com mais mil dá 6 mil reais e mais 34 de matéria-prima. Então 6 mil reais aqui com mais 34 de matéria-prima dá 40 mil reais. Então de um jeito e do outro, por uma forma ou por outro, esses valores batem. Aqui então tem uma DRE. Como é que foi feita essa DRE então? As vendas do produto A é 560 vezes 40, né? Do produto B 70 vezes 840, que dá a receita de 81 mil reais e alguma coisa. E o CPV é a quantidade vendida pelo custo unitário. Veja, 40 vezes 235 mais 70 vezes 352. Nesse caso aqui eu considero a despesa operacional de 20 mil reais e o lucro de 12 mil reais. Como é que fica o caixa? Aqui é uma fórmula bastante interessante que eu fiz, que eu peguei o saldo inicial do caixa, paguei o aluguel, paguei a despesa administrativa, somei as receitas e bate o meu caixa, ok? Então vou pôr, volta o vídeo e veja como que foi feita essa fórmula. A conta clientes a conta 50% das vendas. A matéria-prima, então, olha como é que ficou a fórmula aqui da matéria-prima, tá? 50 menos 40 vezes o custo unitário. E o B também, como é que ficou? Ó, 80 menos 70, então esse é o saldo que ficou, ok? Salários a pagar, ICMS é o que foi deduzido sobre as vendas aqui, e o lucro, e fecha o nosso balanço, ok?
Bom, esse é o exercício que vocês têm, vocês viram, e no próximo vídeo eu vou passar então o exercício que vocês têm que resolver. Até o próximo vídeo. Um abraço.